Boa noite, querida igreja. Que alegria estarmos juntos. Eu agradeço de coração o convite do pastor Marcelo, do pastor Samuel, de toda a equipe pastoral que nos tem recebido tão bem ao longo destes dias no retiro de casais. E é uma alegria estar nesta igreja, uma igreja mais do que irmã, uma igreja irmã gêmea, da nossa primeira Igreja Batista da Penha. Nós temos uma gratidão muito grande a Deus pela vida do pastor Eurivaldo, da irmã Fani, que deixaram lá um legado abençoado. Pastorearam aquela igreja até 1986, por 17 anos. E deixaram lá um legado que muito ainda nos abençoa. Nós estamos, desde sexta-feira à noite, num retiro de casais, e temos refletido sobre o tema Construindo a Nossa Casa. Temos tido esse desafio de olhar para a palavra de Deus e aprender com a palavra do Senhor aquilo que ela tem a nos ensinar a respeito dos valores bíblicos, imutáveis e eternos a respeito da família. Na sexta-feira à noite nós fizemos uma introdução, olhamos para Mateus capítulo 7, para a parábola que Jesus conta da casa construída sobre a rocha, da casa construída sobre a areia. E ali nós dissemos que nas 3 próximas mensagens, nós olharíamos para a casa como uma construção. E na construção há elementos invisíveis, você pode passar o slide, há elementos invisíveis, elementos invisíveis e elementos visíveis. Nos fatores invisíveis, nós olhamos para o Salmo 127. Os fundamentos da casa. Se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. E os fundamentos da casa, os fundamentos estão no Senhor, em Deus ser o construtor. É inútil trabalharmos na construção da nossa casa se o Senhor não for o construtor dela. Esse é o fator invisível, o fundamento. Toda vez que subimos um prédio, quanto mais alto você deseja que o seu prédio alcance o arranha-céu, quanto mais alto você deseja subir, mais você precisa descer. Quanto mais você precisa subir, mais você tem que descer. Mais precisa ser o seu alicerce fincado na rocha, para que não haja instabilidade. E aqueles alicerces, eles não são visíveis, eles se tornam visíveis, na qualidade daquilo que é construído. Esses são os fatores invisíveis. Mas nós conversamos também a respeito de uma história de amor que não terminou muito bem, a história de Mical e de Davi, que nós encontramos no livro de 1 Samuel e 2 Samuel, e ali Mical, a primeira esposa de Davi, ela amava Davi, mas eles não tiveram um bom relacionamento. Fatores invisíveis, que se tornaram visíveis no relacionamento deles, de questões que não foram muito bem trabalhadas entre eles, muito bem trabalhadas neles mesmos. Muitas vezes aquilo que vemos não é. Muitas vezes aquilo que não vemos não significa que não exista. E quantas vezes gigantes não se colocam entre nós, entre o nosso cônjuge, e vamos permitindo com que esses gigantes, que muitas vezes começam pequenos, invisíveis, vão se tornando visíveis e nos tornam estranhos um para com o outro. Mas há os fatores visíveis dessa construção, que é o que nós vamos conversar nessa noite, encerrando o nosso retiro de casais, encerrando o nosso tema, construindo a nossa casa. E esses fatores visíveis é aquilo que você deixa como legado. Aquilo que você deixa como legado para as próximas gerações. E aqui não me refiro apenas a filhos. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Mas não apenas os filhos, mas o legado que você passa adiante. E é o que nós vamos refletir nessa noite sobre aquilo que nós temos deixado para gerações seguintes. Para gerações que virão depois de nós, o que nós temos deixado para essas gerações? Ou seja, aquilo que nós construímos, os fatores invisíveis e invisíveis, eles de alguma forma vão abençoar, vão influenciar as futuras gerações. E nós vamos olhar para um texto de Juízes. E eu convido você a se colocar em pé, se possível, abrir a sua Bíblia.
Juízes capítulo 2, leremos a partir do verso de número 10, o texto está na tela, caso você queira acompanhar. Abra sua Bíblia, Juízes capítulo 2, leremos os versos de 10 a 15. Trago a vocês um abraço da Primeira Igreja Batista da Penha, trago a vocês um abraço de toda a nossa comunidade, e que Deus continue abençoando a vida de vocês, essa igreja preciosa, a vida do pastor Samuel, a vida do pastor Marcelo, a vida de toda a equipe pastoral, que Deus continue abençoando vocês. Juízes capítulo 2, a partir do verso de número 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e Ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos entre seu povo, com seu povo. Obrigado pela sua presença entre nós, pelos louvores já entoados. Continue a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Josué, o grande líder do povo, sucessor de Moisés, grande libertador e legislador do povo hebreu. Josué, sucessor de Moisés, estava morto. Ele faleceu aos 110 anos de idade. Josué foi o responsável por conduzir o povo de Deus na conquista da terra prometida. E Josué, ele influenciou a sua geração. A vida de Josué foi marcada pela obediência a Deus. E quando Josué faleceu, foi reunido aos seus antepassados, nos conta Juízes capítulo 2, que depois que toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus antepassados, aquela geração que havia experimentado as intervenções poderosas de Deus, rumo à conquista da terra prometida, o rio Jordão que parou de correr, as muralhas de Jericó que caíram, aquela geração, ela passou e surgiu uma nova geração, mas uma geração que não conhecia o Senhor, mas não apenas não conhecia o Senhor, mas uma geração que não conhecia o que Deus havia feito na vida do seu povo. É muito interessante porque gerações vão e vêm. E nós enfrentamos hoje os desafios das nossas gerações, assim como as gerações passadas enfrentaram seus próprios desafios. Numa pesquisa da Datafolha, a respeito da fé evangélica de jovens de 18 a 25 anos, se chegou à conclusão, essa pesquisa foi realizada em 2010 aproximadamente, se chegou à conclusão que apenas 2 em cada 10 jovens brasileiros, eles se identificam como evangélicos. Numa mesma pesquisa, numa pesquisa semelhante realizada nos Estados Unidos, publicada num livro chamado Igreja Essencial, ali os autores, eles diminuíram, eles recortaram a faixa etária de 18 a 22 anos, eles descobriram que os jovens de 18 a 22 anos que frequentavam as igrejas evangélicas norte-americanas, 2 em cada 3 abandonavam as igrejas. 2 em cada 3, apenas 1 em 3 ficava. Apenas 1
em cada 3 permanecia na comunhão com a igreja. E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos que não existe nada de novo debaixo do sol. Que o que foi, já foi um dia. Os nossos tempos podem ser compreendidos quando olhamos para a história e nós entendemos de onde nós estamos vindo. E esse tempo foi um tempo de grande incredulidade e de apostasia, onde uma geração se levantou que não conhecia Deus, e uma geração que não apenas não conhecia Deus, mas não conhecia aquilo que Deus tinha feito pelo seu povo. E aí eu quero destacar aqui 2 lições para nós a respeito desse texto, a respeito daquilo que a gente deixa para gerações futuras. Pensando no legado que nós estamos para gerações futuras, porque existe algo aqui para refletirmos, e a primeira lição é, se aquela geração, ela não conhecia o que Deus tinha feito na vida do seu próprio povo, existia uma falha de transmissão da geração passada para a geração adiante. Se aquela geração ela não conhecia, se aquela geração tinha um desconhecimento do que o Senhor havia feito por Israel, é porque houve uma falha no processo da comunicação e da transmissão daquilo que o Senhor havia feito na vida do seu povo. Se falhou na transmissão histórica dos feitos do Deus de Israel em favor do seu povo Israel. Talvez o povo, Josué como líder do povo, eles já estavam acomodados na terra prometida, eles já estavam muito bem, obrigado, na terra de Canaã, eles haviam passado por tantas batalhas, o povo havia presenciado intervenções poderosas e diretas de Deus, e talvez eles pensaram, acho que a gente não precisa comunicar mais nada, acho que não se faz necessário transmitir aquilo que Deus tem feito na vida do nosso povo, porque nós estamos vivendo cada momento e vivendo junto com os nossos filhos. Talvez eles acharam que não havia necessidade de uma transmissão e de uma comunicação intencional a respeito do que Deus estava fazendo na vida do seu povo. Aí quando nós vamos para Deuteronômio 6, capítulo 4, nós encontramos ali uma ordem do Senhor. E essa ordem do Senhor, ela é bastante clara. Dizendo o seguinte, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração e ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, em todo o momento, ensine com persistência a palavra do Senhor para seus filhos e não desista. Não ache que não há mais necessidade. Não ache que pelo fato de você estar na terra prometida, que não há mais a necessidade de continuar ensinando com persistência. Quando você acordar, quando você levantar, quando você se sentar, quando você estiver cozinhando, quando você estiver caminhando na orla da praia, quando você estiver levando seu filho para a escola, quando você estiver buscando seu filho da escola, quando você for dar uma voltinha no shopping, quando você levar no futebol, quando você levar lá no consultório médico, nós precisamos comunicar o tempo inteiro e todo o tempo. Ensinar com persistência. E ensinar com persistência é ensinar com a vida e ensinar com palavras. É transmitir aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, como o Senhor me resgatou, como o Senhor me mudou. E o ensino intencional é justamente esse, que acontece no contexto da vida, em que não necessariamente eu preciso parar. Há momentos importantes em que precisamos parar tudo e aprender da palavra de Deus. Mas o ensino da palavra de Deus, o ensino transformador acontece enquanto a gente caminha. Enquanto a gente caminha, é interessante, Mateus capítulo 28, a ordem da grande comissão do Senhor Jesus, dizendo, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. É interessante porque uma tradução possível do grego, não é nem portanto ide, fazei discípulos, ou portanto vão e façam discípulos, mas indo. Portanto indo, fazei discípulos de todas as nações.
Uma ideia de que esse primeiro verbo ele está no gerúndio e comunica uma ação contínua, enquanto vocês vão, enquanto vocês caminham, enquanto você trabalha, você é motorista de aplicativo, você está lá na sua casa, você está no seu consultório, enquanto você está no seu trabalho, no seu dia a dia, você vai fazendo discípulos. O fazer discípulos não é um lugar onde se chega, eu tenho que chegar até um lugar para fazer discípulos, não, é um estilo de vida. Isso eu faço enquanto eu caminho. Portanto, indo, façam discípulos de Jesus. Enquanto vocês caminham, enquanto vocês vão. E nós podemos entender que se aquela nova geração não conhecia o que o Senhor havia feito no seu próprio povo, possivelmente houve uma falha de transmissão, de ensinar com persistência aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Você tem ensinado com persistência aos seus filhos? Você tem ensinado com persistência a sua família a respeito não apenas dos conteúdos doutrinários da palavra de Deus, mas principalmente aquilo que Ele fez na sua vida, como você teve um encontro com Jesus, como o Senhor te resgatou, você já comunicou, seu filho sabe como você se converteu? Seu filho sabe quais são as suas experiências com Deus? Nós precisamos ser intencionais. E o que nós devemos transmitir para as próximas gerações? Quando nós chegamos no Novo Testamento, e gentios começam a ter um encontro com Jesus, muitos judeus não ficaram contentes com aquilo. Judeus convertidos que reconheciam Jesus como Messias, não ficaram contentes. Que gentios estavam se convertendo, porque eles não ficaram contentes que gentios estavam se convertendo e não seguindo seus costumes judaicos. Em Atos capítulo 15, nós encontramos ali uma grande dificuldade que surgiu com essa igreja que começava com os gentios, de gentios que não seguiam os costumes milenares dos judeus, que não sabiam quem tinha sido Abraão, Isaac e Jacó, e eles seguiam a Jesus. Eles eram gentios, eles não eram judeus. E aqueles judeus, eles ficaram incomodados. E nós lemos em Atos capítulo 15 o seguinte: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia, um lugar de gentios, o quartel-general da igreja na evangelização dos gentios, uma cidade gentílica. Desceram para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, não basta crer em Jesus, vocês precisam seguir os nossos costumes, costumes milenares. Vocês não podem desprezar assim Moisés. Vocês não podem assim desprezar a circuncisão que foi dada num sinal de Deus com Abraão, nosso patriarca, pai da fé. Vocês não podem simplesmente deixar isso de lado. Vocês não poderão ser salvos. E depois a igreja, então, ela se reúne, ela organiza ali um concílio para debater isso, e Pedro, diante da discussão da igreja, e aí, pode, não pode, nós vamos liberar esses gentios de seguirem os costumes do judaísmo, o que a gente vai fazer? E aí Pedro, ele se levanta, depois de muita discussão, depois de muito discutirem, Pedro levantou-se, dirigiu-se a eles. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, os gentios, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pedro, Tiago, líderes da igreja se levantam dizendo: não é assim. O que nós devemos passar adiante para essa nova geração que está tendo um encontro com Jesus não são aqueles costumes que nem nós conseguimos seguir. Os costumes do judaísmo, os judaizantes, eles colocavam um jugo pesado sobre aqueles que estavam conhecendo a Jesus.
E aí Pedro se levanta, Tiago se levanta, e eles dizem: não, o que nós devemos passar adiante é o evangelho da graça. O que nós precisamos passar adiante para essa geração não são os costumes que ficaram para trás e que Jesus cumpriu toda essa lei. Agora nós vivemos um novo tempo, nós estamos debaixo da graça, nós vivemos debaixo do senhorio de Jesus Cristo, e é isso que nós precisamos passar adiante. O que nós não devemos passar adiante são aqueles costumes, são costumes do nosso povo, são costumes da nossa lei, a lei que Jesus cumpriu. O que vamos passar adiante é o evangelho da graça. E o que nós precisamos passar adiante para as próximas gerações? 1º de março de 1691, teve um grande embate numa igreja batista chamada Horsdown, em Londres. Aquela igreja batista, Horsdown, em Londres, eles entraram numa discussão muito grande, porque o pastor Benjamin Kick, ele gostaria de incluir hinos. Um hino para ser cantado no final dos cultos. A igreja até aquela época cantava os salmos, que são inspirados por Deus. E muitas pessoas acharam aquilo uma inovação muito moderna. Acharam cantar hinos algo que não seria bom para a igreja. Isaac Marlowe foi um destes, que começou a debater com o pastor Benjamin Kick, em 1691, e a discussão foi tão grande que em 1692 se organizou uma conferência das igrejas batistas em Londres. Em 1689, eles tinham acabado de assinar uma segunda confissão de fé, que ficou conhecida como Segunda Confissão de Fé dos Batistas em Londres. 1689, 1691 o pessoal já estava discutindo, 1692 se organizou ali um concílio praticamente das igrejas batistas para discutir se deveria cantar hino ou não. Se poderia incluir hinos, porque Benjamin Kick era um grande pregador, ele era um grande teólogo, e ele era um grande compositor de hinos. Ele havia escrito mais de 500 hinos. Hinos baseados na palavra de Deus. Mas era diferente dos salmos. Os salmos são inspirados. Aqueles hinos eram baseados em textos bíblicos. E muitos acharam que aquilo não era bom. Muitos acharam que aquilo não era bom. Então Isaac Marlowe começou a escrever diversos textos, condenando as igrejas batistas que queriam cantar hinos. Que queriam cantar os hinos. E aquela discussão, ela se estendeu por tanto tempo, que dizem que aquela discussão, ela só se resolveu em 1736, quando as igrejas fizeram o quê? Se dividiram. Aqueles que entendiam a liderança do pastor Benjamin Kick, ficaram com ele cantando os hinos. Cantavam salmos também, mas cantavam hinos agora. E os outros ficaram com Isaac Marlowe, cantando apenas os salmos. Nunca mais ouvimos sobre Isaac Marlowe e sobre aquele grupo de irmãos. Nunca mais se ouviu a respeito deles e o que se resultou daquele grupo dissidente. Mas a igreja do pastor Benjamin continuou firme. A igreja do pastor Benjamin buscou ser uma igreja relevante para o seu tempo. A igreja do pastor Benjamin buscou ler o seu tempo e pregar a imutável e sempre atual a palavra de Deus para o seu tempo. E eles continuaram a crescer, e então no início do século XIX, já sob a liderança de um outro pastor, aquela igreja tinha a visão de alcançar a cidade de Londres para Jesus. Eles continuavam crescendo. Continuavam abraçando desafios, e o sonho deles era conquistar a cidade de Londres para Jesus. E então eles mudaram o nome da igreja para Tabernáculo Metropolitano. E talvez você sabe quem pastoreou o Tabernáculo Metropolitano de Londres. Em 1854, um jovem chamado Charles Spurgeon, ele tomou posse como pastor do Tabernáculo Metropolitano de Londres. E Charles Spurgeon se tornou um dos grandes pregadores batistas de todos os tempos, e eles alcançavam Londres para Jesus. Tudo porque
Eles souberam que eles deveriam transmitir para as próximas gerações os valores da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus e aquilo que eles deveriam deixar como uma boa memória do passado. E nós precisamos fazer o mesmo. O que nós precisamos passar adiante? São os valores imutáveis da palavra de Deus. John Stott tem uma frase no seu livro Entre Dois Mundos, que diz que cada igreja de sua geração tem a responsabilidade e o desafio de traduzir para o idioma contemporâneo a imutável palavra de Deus. Cada geração do seu tempo tem o desafio de, num mundo em constante mudança, de traduzir para o idioma contemporâneo a imutável palavra de Deus. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus para crianças, para adolescentes, para jovens, para a geração alfa, para a geração Z, para a geração Y, para a geração dos tradicionais, para a geração dos baby boomers. Cada geração tem o seu desafio. Cada geração tem a sua linguagem. A reunião da igreja é a reunião de todas as gerações. E nós precisamos transmitir sabiamente a palavra do Senhor, mas aí é uma segunda lição. Talvez houve uma falha de se transmitir a palavra de Deus para as gerações futuras, mas com certeza aquela geração presente falhou em obedecer o Senhor. Aquela geração presente falhou em imitar a boa fé dos seus pais. E infelizmente, quando nós vemos filhos que crescem em lares evangélicos, talvez terceira geração, quarta geração, nós vemos um esfriamento da fé, e nós não vemos a boa repetição e imitação da fé dos seus pais. E nós precisamos olhar para a fé dos nossos antepassados, nós precisamos olhar para a fé dos nossos pais e aprender com eles, os valores que eles tinham. E aquela geração falhou em obedecer o Senhor. E eles estavam na terra prometida. Olha que coisa, não é? Eles não conheciam o Senhor, eles não conheciam o que Deus tinha feito por Israel, mas eles o quê? Eles desfrutavam das bênçãos do Senhor, porque eles estavam na terra prometida. Quanta ironia, não é? Eles desfrutavam da terra prometida, sem saber e reconhecer que foi o Senhor quem tinha dado tudo aquilo. E muitos jovens, muitos adolescentes, muitos adultos, estão surfando nesta boa onda que antepassados, com a sua fé no Senhor, proporcionaram para nós, sem reconhecer e sem dar o devido valor, que foi a ação de Jesus através deles. Eles não sabiam que Josué foi um destaque na sua geração, não por causa da sua oratória, não por causa da sua retórica, não por causa das suas estratégias de liderança contemporânea, não. Josué, nós vemos lá em Números capítulo 13, que quando Moisés, quando ainda era líder do povo, organizou os 12 espias para reconhecimento da terra prometida, 12 espias, um de cada tribo de Israel, quando eles voltaram depois de 40 dias de missão de reconhecimento da terra prometida, onde eles estavam agora, quando eles voltaram dessa missão de reconhecimento da terra, 10 dos 12 espias disseram, não, a gente não pode ir contra aqueles povos inimigos lá, que estão naquela terra, eles são mais fortes do que nós. Nós vemos os Enaquins, gigantes, diante de quem nós parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Não vai dar certo. Mas 2 jovens se levantaram e disseram, não, nós não podemos recuar. O Senhor está conosco, é certo que nós venceremos. Caleb se levanta e diz isso. E daquela geração incrédula, todos acima de 20 anos, como castigo e disciplina do Senhor, morreram, sem conhecer a terra prometida, menos Josué e Caleb, que confiaram no Senhor, que obedeceram o Senhor. E aquele povo que estava na terra prometida, que agora tinha virado um povo idólatra, um povo que não conhecia o que o Senhor havia feito na sua própria história, estava ali desfrutando de uma terra que eles nem sabiam, que tinha sido conquistada com base nas intervenções poderosas de Deus e na obediência ao Senhor.
E o que eu acho triste também dessa geração que não obedece o Senhor, se você voltar uma página da sua Bíblia, em Josué capítulo 24, você vai ver que o último discurso de Josué, ele diz, a partir do verso 14, Josué reúne o povo do Senhor e diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor, ele diz. Josué já estava velho, há poucos momentos da sua partida, e ele alerta ao povo: escolha quem vocês vão servir. E aí o povo diz o quê? Não, nós vamos servir o Senhor, nós vamos seguir o Senhor. Aqui que Josué fala no verso 16, Josué capítulo 24. O povo diz: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós, a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho, e entre as nações pelas quais passamos, além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, nós também serviremos ao Senhor. Aí Josué diz o seguinte para ele: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se vocês abandonarem ao Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele o exterminará. Josué estava aqui profetizando aquilo que estava acontecendo com a vida do povo. Eles disseram: nós vamos seguir o Senhor. Eu levanto a mão nesse apelo, eu digo: eu vou seguir o Senhor. Aí Josué: não. O Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus zeloso, presta atenção. Porque se vocês se afastarem do Senhor, Ele vai deixar vocês entregues às mãos dos inimigos. Sabe por que muitas vezes a nossa vida caminha em angústia, como estava acontecendo com aquele povo? Sabe por que a nossa vida caminha em angústia, em sofrimento, em vazio, em desespero, em tribulação atrás de tribulação? Porque nós não estamos seguindo o Senhor. E se nós quisermos ser uma geração, desde as crianças até os idosos, que vão sinalizar a presença de Jesus no nosso mundo, nós precisamos encarar com muita seriedade e seguir ao Senhor, porque é isso que nós deixaremos para as futuras gerações. Nós não apenas diremos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas lá na segunda-feira, na terça-feira, quando a coisa apertar na relação familiar, quando você estiver num momento difícil, quando você estiver no estresse do trânsito. Aqui em Vitória, acho que também tem trânsito, né? São Paulo é o tempo todo o tempo, é terrível. Quando você estiver lá no seu desafio do trabalho, você vai dizer: eu vou servir ao Senhor, eu não vou me submeter a assinar isso, eu não vou contra os princípios da palavra de Deus, porque eu sirvo ao Senhor. Aquilo que nós afirmamos com a nossa boca precisa ser traduzido na prática da obediência a Deus. E o que eu quero convocar você nessa noite é você dizer: eu vou servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que nós passaremos para as futuras gerações, o que nós passaremos para os nossos filhos, são os valores imutáveis da palavra de Deus, de que vale a pena sim seguir o Senhor, de que vale a pena ser obediente ao Senhor, que vale a pena a vida de santidade, que vale a pena você esperar no Senhor. E esse é o compromisso que eu quero convidar você a fazer nessa noite. Convido você a fechar seus olhos e a você orar ao Senhor. E que a sua oração nessa noite seja: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa viveremos os valores da palavra do Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor nessa noite, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor, eu quero me derramar na presença do Senhor nessa noite. E se você deseja ser como Josué, se você não quer caminhar na direção que o mundo tem caminhado, mas caminhar na contramão do mundo,
talvez de uma geração que tem desprezado a palavra do Senhor, e talvez alguns criados na igreja, que não se importam com as coisas de Deus, têm vivido uma vida dupla, uma vida dentro da igreja, uma vida fora da igreja, mas você vai dizer, não, eu não vou fazer isso. Eu quero ver uma vida de santidade. Eu não quero frequentar aqueles lugares que um servo, uma serva de Deus não deve frequentar. O meu namoro vai ser agradável ao Senhor, o meu casamento vai ser agradável ao Senhor, a minha vida profissional vai ser agradável ao Senhor. E são homens e mulheres que temem a Deus e que se distanciam do pecado. São homens e mulheres que Deus usa, não apenas para impactar as suas gerações, mas para abençoar as gerações futuras. E se você quer ser um destes, que vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se coloque de pé, se essa é a sua oração. Se você nessa noite se entrega ao Senhor, se nessa noite você assume esse compromisso, se nessa noite você quer assumir o compromisso como pai, como mãe, de transmitir aos seus filhos também os valores da palavra de Deus, contando as suas experiências com o Senhor. Deus abençoe vocês. Se há mais alguém, pode se colocar em pé. Você quer assumir o compromisso do seu lar, glorificar ao Senhor, dos seus relacionamentos familiares glorificarem ao Senhor, do seu relacionamento conjugal glorificar ao Senhor, e você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que nós vamos passar adiante é a palavra do Senhor, e eu quero ser um jovem, eu quero ser uma adolescente, eu quero ser um vovô, eu quero ser uma vovó, que passa adiante a palavra do Senhor. Eu não quero ser igual ao mundo, é o que a Bíblia nos diz, não vos conformeis a este mundo, não assumam a forma, o padrão deste mundo. Não assuma o padrão desse mundo, enquanto ideologias, políticas, filosofias dizem que tudo bem, a palavra de Deus diz que não está tudo bem. A nossa mentalidade, ela não é baseada numa filosofia, a nossa mentalidade é baseada na palavra de Deus, ela é o nosso pressuposto, ela é a nossa raiz, ela é onde está a nossa vida. Porque só a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Só a palavra de Deus é que pode criar o que nem existe, como o Senhor chamou a existência o que não existia, através da sua palavra. E o Senhor pode te libertar dos vícios, o Senhor pode te libertar de maus hábitos, o Senhor pode usar a sua vida como um sinal para essa geração, que aponta não para si mesmo, mas que aponta para Jesus. Afinal, importa que Cristo cresça e eu diminua. Obrigado, Jesus, por estes que nessa noite estão assumindo compromissos com o Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Somos tão imperfeitos, somos tão falhos, e o Senhor confia em nós uma missão tão grande. Que privilégio essa missão de sermos igreja do Senhor. E que o Senhor, que é o Senhor da igreja, nos capacite pela ação do Teu Santo Espírito, para que possamos ser testemunhas, não apenas da nossa geração, mas o legado que deixarmos adiante, seja um legado que abençoe pessoas, um legado que aponte a respeito de que vale a pena seguir a Jesus, vale a pena servir ao Senhor, a minha vida, com a minha profissão, com a minha casa, com tudo aquilo que tenho, com minha mente, meu coração, as minhas emoções, os meus pensamentos. Obrigado, Senhor. Louvado seja o seu nome pela sua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.